Vamos abrir a Bíblia. Eu preguei essa palavra hoje de manhã, mas eu quero pregá-la novamente, porque eu sinto, é uma palavra profética, é uma palavra que sinaliza, que determina as coisas na nossa vida. E eu creio, irmão, que esse tempo é um tempo de lutas, de provações, mas é um tempo onde Deus vai glorificar o seu nome. Eu creio que é um tempo onde o Senhor realmente vai mostrar o seu braço forte, e através da sua igreja. Portanto, é importante, irmão, nós nos prepararmos, estar preparados para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 36. Uma passagem que fala a respeito do momento em que Jesus estava, eu creio que no momento mais crucial da sua vida. O momento mais crucial da vida de Jesus, irmãos, há quem pensa que é a cruz. Não foi a cruz, foi o Getsemane. Porque Jesus venceu a cruz no Getsemane. Quando Jesus foi para a cruz, ele já foi no poder de Deus, irmãos. Quando Jesus foi para a cruz, ele já foi na unção e na graça, fortalecido. Por quê? Porque ele já tinha se entregado ao Pai, e aí quando nós nos entregamos ao Pai, nós então recebemos a glória do Pai. Então quando Jesus se levantou do Getsemane, ali ele então pôde se sujeitar a todas as coisas que haveria de ele sofrer, para que pudesse então cumprir a vontade do Pai na vida dele. Mateus então capítulo 26, versículo 36 diz assim, eu vou ler na NTLH, vocês leem em outra tradução, mas eu quero ler essa NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje, porque a linguagem dela, ela nos fala mais, você vai ver que o sentido é o mesmo, só que é uma linguagem mais explicativa, né? Foi Jesus com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza, e aflição, e disse a eles, a tristeza que eu estou sentindo é tão grande, que é capaz de me matar. Olha só, irmãos, olha só o que Jesus estava passando naquele momento, a aflição que Jesus estava sofrendo. E ele diz, estou sentindo uma tristeza tão grande, que é capaz de me matar, fiquem aqui vigiando comigo. E ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e orou. Com o rosto em terra, ele orou, meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez Jesus foi e orou dizendo, meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou, vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora,
e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, dos homens maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nós oramos que tu venha nesta noite, Pai, falar conosco, iluminar o nosso entendimento para entender o caminho, Pai, que, ó Deus, nós temos que seguir em situações da nossa vida, em situações que nós, Senhor, precisamos sim ter orientação, revelação, discernimento, Senhor. Fala conosco nesta noite, ilumina o nosso entendimento. Pai, eu coloco cada mente aqui nesta noite na tua presença, debaixo da tua cobertura, sob o teu controle. Coloco também as vidas daqueles que estão conosco em casa, em nome de Jesus. Amém? Irmão, nós vemos aqui uma situação que Jesus no Getsêmani, ele entrou numa luta tremenda. Foi o momento crucial, onde Jesus, ele estava para subir ao Calvário, a cruz, mas agora Jesus, ele precisava tomar uma atitude. Até então Jesus, ele era Senhor, ele tinha autoridade sobre todas as coisas, e ele governava, e ainda tinha, e sempre teve. Só que agora Jesus iria abrir mão dessa autoridade, ele iria se despir do seu poder, da sua autoridade, e então iria se entregar nas mãos dos pecadores. Eu creio que esse momento, irmãos, foi um momento muito crucial. Por quê? Porque Jesus, agora ele estaria deixando o seu controle e se entregando ao controle do Pai, e a vontade do Pai então era que ele se entregasse aos pecadores. A vontade do Pai era que ele se entregasse aos pecadores. Então ele diz que aí vem aquele que me trai, porque a partir de agora, então, as coisas vão começar a acontecer de maneira totalmente diferente, e foi o que aconteceu. Naquele momento, então, Jesus foi tomado pelos soldados, os guardas, os religiosos também, e foi levado então, e uma sucessão de coisas começaram a acontecer com ele. Ora, nesse momento, irmãos, em que Jesus estava pronto para se entregar, era um momento em que ele foi totalmente exigido na estrutura dele. Foi tanto, irmãos, que quando ele estava orando, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então Jesus nesse momento estava passando por uma situação onde ele teria que se entregar. E foi ali, irmãos, naquele momento, como diz Mateus 26, 39, adiantando-se um pouco, prostrou o seu rosto e orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então Jesus estava pronto para se entregar na mão dos pecadores, porque ele havia se entregado ao Pai e entendido que aquela era a vontade do Pai, ir para a cruz. Esse cálice, irmãos, que Jesus pediu para que o Pai passasse dele, não era a dor física,
Não era o fato dele ser açoitado ou de ser crucificado, nem a aflição mental por ser desprezado. O cálice amargo que Jesus iria tomar agora, irmãos, é ele tomar o cálice dos nossos pecados. Ele iria beber o cálice da ira de Deus. A ira de Deus iria então se derramar em cima dele. O próprio Pai iria então, como diz lá em Isaías 53, iria moê-lo. O próprio Pai iria então tratar com ele e derramar sobre ele aquilo que Deus teria que derramar sobre mim e sobre você. Então, esse cálice amargo foi o cálice que Jesus pagou para pagar o preço dos nossos pecados. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós entendemos o que Jesus passou para pagar e perdoar os nossos pecados, para que o Pai pudesse aceitar o seu sacrifício e então perdoar os nossos pecados, aquele que entende o quanto Jesus sofreu, o que Jesus passou por ele, isso é a salvação. Salvação é o encontro do homem com Deus, mas principalmente lá no Calvário, Deus que se encontra com o homem no Calvário. Quando um homem se entende que Jesus se entregou por ele, tomou o cálice da ira de Deus por causa dele, esta pessoa, ela se rende aos pés do Senhor, e essa pessoa, a partir de então, ele vai se transformar num servo do pecado, para viver como servo da justiça. O homem e a mulher que se encontra com Deus não vive na prática do pecado, irmãos. Preste bem atenção nisso. O homem que entende, a mulher que entende o que Jesus fez por ele, essa pessoa, por isso que nós vamos nesta noite comer do pão, beber do cálice, que é então o sacrifício, a oferta que Cristo ofereceu ao Pai. Isso custou caro. Então Deus, em Cristo Jesus, Ele estava, como diz, nos reconciliando consigo mesmo, mas Ele estava derramando sobre seu Filho a ira. Por isso, Jesus, Ele sabia que isso seria algo que ele ia ter que tomar. O problema não era o que os homens iriam fazer com ele, mas o problema era o que o Pai estava fazendo com ele, e ele precisava tomar isso. Irmãos, quando nós entendemos a verdade da cruz, só tem uma coisa a fazer: nos render aos pés dele e andar em santidade. Preste bem atenção, igreja. Preste bem atenção, igreja. Para que naquele dia nós não sejamos confundidos. Aquele que anda, que conhece a Jesus, tem que andar como ele andou. Preste bem atenção nisso. O pecado fica para trás, porque a partir do momento em que nós conhecemos a Cristo e o que Ele fez por nós, então nós vamos viver como servos da justiça, para a glória de Deus. Existe uma dívida nossa com Deus, irmãos, e Deus requer que nós paguemos esta dívida, que é santidade. Sem a santificação
ninguém verá o Senhor. Não, irmãos, não nos enganemos. Por estarmos dentro da igreja não quer dizer que nós estamos salvos. Por tomar a ceia também não quer dizer. O que vai determinar realmente a nossa salvação e o nosso cumprimento, o cumprimento de Deus na nossa vida, é nós andarmos como Ele andou. Isso é sério. Então, irmãos, Jesus, Ele tomou sobre Ele o cálice da ira de Deus. Por que que Ele aceitou tomar o cálice da ira de Deus? Por que que naquele momento ele na agonia, ele orava: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha, mas a tua vontade. Por quê, irmãos? Porque para Jesus havia algo mais importante do que se render na cruz. Ele amava fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai era mais importante para ele do que a cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Porque Deus, Ele quer que nós estejamos preparados para realmente enfrentar situações na nossa vida. Situações que nós vamos precisar da graça dEle para que nós possamos avançar. Por isso que no Salmo 40, versículo 6, no Salmo 40, verso 6, diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então disse eu: aqui estou, eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. A palavra diz, irmãos, abriste os meus ouvidos, significa, quando ele ouviu a voz de Deus, quando os ouvidos dele se abriram para ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus era que Deus não tem prazer em holocausto, em ofertas pelo pecado. Então diz: então Senhor, eis-me aqui, faça-se a tua vontade em mim. Isso está escrito lá em Hebreus. Então fizeste corpo, me enviaste e me deste um corpo. E neste corpo então eu vou cumprir a tua vontade. Eu vou oferecer esse corpo que tu me deste para ti. Irmãos, a obra da cruz é muito mais profunda do que nós podemos imaginar, irmãos. A obra da cruz é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Só que Jesus, quando ele ouviu a voz do Pai, que ele precisava, era da vontade do Pai que ele fosse para a cruz, ele disse: eis-me aqui, agrada-me fazer a tua vontade. Irmãos, muitas vezes nós vamos enfrentar situações que Deus nos chama para fazer, e nós então temos que estar preparados. Quando o Senhor fala aos nossos ouvidos, a palavra diz que Jesus, quando ouviu a voz do Pai, ele abriu meus ouvidos, como diz lá em Isaías, irmãos, Isaías capítulo 50, Isaías 50, versículo 5, diz assim: o Senhor me deu entendimento, e eu não me revoltei, nem fugi dele.
Coloca para mim aí nessa tradução, 55. Olha só, irmãos. 50, Isaías 50, versículo 5. O Senhor, 55. O Senhor Deus me deu entendimento e eu não me revoltei. Não fugi dele. Hã? Bom, você botou então na NTLH isso aí? Então eu leio aqui. Ofereci as minhas costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois sei que o Senhor me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha, porque eu sei que não serei humilhado. Pois o meu defensor está perto. Alguém que tem alguma causa contra mim, então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar, que venha e apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende, por isso ninguém poderá me condenar. Todos os meus inimigos desaparecerão como um vestido que as traças destruíram. Irmãos, quando Jesus entendeu que a vontade do Pai era que Ele fosse para a cruz, a palavra diz que tu abriste os meus ouvidos. É uma ação, irmão, predisposta a ouvir atentamente a palavra divina para cumpri-la. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus, o caminho do cristão, aquilo que Jesus passou, os caminhos que Jesus trilhou, são os mesmos caminhos que Deus também nos chama para trilhar. Assim como Jesus se entregou à vontade do Pai, nós também temos que estar preparados para cumprir a vontade do Pai na nossa vida. Existem situações, irmãos, que nós, muitas vezes, Deus vai mostrar quando você tem uma situação. Por isso, irmãos, que a cruz, ela foi a vontade do Senhor de Deus para Jesus. Quando Jesus então entendeu, então o Senhor se entregou plenamente. Mas ali no Getsêmani, foi que Jesus então, irmãos, Ele se rendeu à vontade do Pai plenamente, porque até então, irmãos, Jesus Ele cumpria a vontade do Pai, mas agora Jesus estava abrindo mão da sua própria autoridade para se entregar ao Pai, deixar que o Pai então cumprisse a vontade dEle na vida do Senhor, sendo que essa vontade era a sua crucificação. Irmãos, significa que Jesus, na cruz, ali na cruz, Ele só rendeu o seu corpo, mas a sua alma, o seu coração, já tinha sido entregue. Na realidade, o Senhor veio para isso. O Senhor veio para isso. Ele veio para levar sobre si, mas quando chegou o momento, irmãos, então esse momento em que Jesus teve que cumprir plenamente isso, então ele precisaria ser fortalecido no poder do Espírito Santo para que ele pudesse obedecer. É muito importante nós entendermos isso, irmãos, que Deus vai nos mostrar o caminho, e muitas vezes você vai falar: Deus, esse caminho é muito difícil, como é que eu vou cumprir a tua vontade, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu estava falando hoje pela manhã, Deus fala: você vai passar pelo buraco daquela agulha. Eu falei: Senhor, mas como? Tu queres que eu passe por o buraco daquela agulha? Aí o Senhor fala: você pode. Senhor, como? Tudo é possível que crê. Existem às vezes coisas na nossa vida, meu irmão, minha irmã,
que Deus quer que nós nos sujeitemos. São coisas que muitas vezes vêm contra nós, são pessoas, são situações, são circunstâncias. E nós precisamos estar preparados para nos render à vontade do Pai. Para que então Ele possa, como diz a palavra, quando o profeta ele profetizou, o Senhor me deu entendimento do que iria acontecer, e eu não voltei atrás, eu não recuei. É importante entendermos isso, irmãos. A vida cristã é uma vida de cruz. A vida cristã, irmãos, é uma vida de sujeição a Deus. A vida cristã, irmãos, é uma vida de entregarmos dia a dia, como diz a palavra: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, não tem outra proposta de Deus para nós. É nós rendermos, assim como Ele rendeu a vontade dEle por nós. O cristão é aquele que vive para cumprir a vontade do Pai na sua vida, irmãos. E muitas vezes, quando nós vamos a Deus e buscamos ao Senhor, pedindo a Deus direção em relação a alguma situação da nossa vida, e o Senhor então, quando Ele abre os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Ele quer, ou tem preparado para nós, ou vai permitir na nossa vida, você fala: Deus, se possível, passa de mim essa graça. Porque muitas vezes, irmãos, o nosso caminho, a nossa vontade é chutar o balde, é abandonar tudo, é largar tudo, irmãos. É como se diz, é fugir daquela situação. Irmãos, tem muita gente que quando as coisas apertam na vida dele ou na vida dela, eles não passam pelo caminho da cruz, ele busca o caminho de facilidade. O Deus fala: o caminho que eu tenho para você é um caminho que eu quero que você espere na minha vontade. Irmãos, a bênção de Deus só está no caminho da vontade dEle. A bênção de Deus, entendam bem, igreja, a bênção de Deus só vai vir sobre o homem, sobre a mulher que cumpre a vontade dEle, que espera nele, que se sujeita a Ele, e que não importa aquilo que passe, ele vai realmente aceitar e tomar o cálice do amargo da sujeição e da crucificação. Olha só, irmãos, uma palavra que um dia o Senhor me falou no meu coração, quando eu fui buscar a respeito de uma situação que eu queria, que um caminho que eu queria tomar. Eu queria tomar uma direção, e a palavra que o Senhor me deu foi essa, no Salmo 66, verso 10, diz assim: ó Deus, Tu nos provaste, Tu nos puseste à prova. Como a prata é provada pelo fogo, assim Tu nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados, e te darei o que te prometi. Olha só, irmãos, o que o Senhor falou para o salmista.
É? Tu nos deixaste cair na armadilha e colocaste cargas pesadas sobre as nossas costas. Significa que existem situações que Deus não vai nos livrar, mas são coisas que nós precisamos passar por elas. São coisas que nós precisamos, irmãos, e quando nós vamos passar por essas situações, por isso Getsêmani, o lugar onde, como diz Getsêmani, irmãos, é a prensa do óleo, é o lugar onde o óleo, onde a azeitona, ela era triturada, ela era espremida até que saísse então o óleo. Então, irmãos, o Getsêmani para Jesus foi o lugar aonde ele realmente se entregou ao Pai, e quando ele se levantou com a vitória na sua mão. Quando nós, irmão, nos sujeitamos a Deus, quando nós temos uma situação, e nós vamos buscar a Deus em oração, e vamos colocando aquilo ao Pai em oração, então Deus vai nos dar uma chave. Essa chave, irmãos, é justamente a palavra que Ele quer que nós cumpramos naquela situação. Então, quando nós temos uma situação onde nós estamos passando por uma prova, ou por uma situação que nós muitas vezes não sabemos o que fazer ou para onde ir, então nós vamos buscar a Deus, e Deus fala: filho, esse é o caminho. Deus, mas esse é o caminho. Muitas vezes, sempre, irmãos, o caminho de Deus é um caminho de renúncia, é um caminho onde nós temos que nos entregar, é um caminho onde nós precisamos deixar com que a vontade dEle se cumpra, nos entregar a Ele, nos sujeitar a Ele, irmãos, e nesse caminho, quando Deus mostra a vontade dEle, irmãos, para nós, muitos fogem, irmãos, muitos fogem. Muitos fogem da cruz por não terem se consagrado, por não terem se entregue, irmãos, por não terem se preparado para aquilo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês: não tem como nós cumprirmos a obra da cruz na nossa vida, se não for pelo poder do Espírito Santo. Então, quando nós estamos passando por essas situações, então Deus, Ele quer que nós cheguemos a Ele, e então nos coloquemos na presença dEle, e ali Deus então vai nos fortalecer, para que nós possamos então enfrentar aquela situação, e muitas vezes nos sujeitando, nos humilhando, como diz a palavra que Jesus se humilhou, mas o Senhor nos leva para um caminho de vitória. O Senhor nos leva para um caminho, irmãos, onde realmente a glória dEle vai se manifestar na nossa vida. Irmãos, nós estamos entrando num tempo diferente. Nós estamos entrando num tempo diferente. Esse tempo é um tempo onde realmente as coisas estão muito estranhas. O mundo está muito estranho. Significa que o mal, ele está se revelando nitidamente. Podemos entender, irmãos, que é como se o momento em que os pecadores estavam chegando para tomar Jesus. Era o momento das trevas. Era o momento, irmãos, que Jesus realmente iria ser entregue nas mãos dos pecadores. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: as tentações, o mal está se incrementando cada vez mais, os perigos se multiplicando. Então, irmãos, é um tempo em que a igreja está entrando para uma prova realmente de fogo. Mas aqueles que se sujeitarem a Deus plenamente, irmãos, vão adentrar a essa situação e vão chegar lá na frente vitoriosos, irmãos. Preste bem atenção nisso.
Preste bem atenção nisso, igreja, porque esse é um tempo de profundas trevas espirituais. Nós estamos vendo coisas terríveis acontecendo, mas é um tempo também que Deus está preparando a sua igreja. Por quê? Porque Deus vai glorificar o nome dele através da sua igreja. Quem são aqueles que vão realmente glorificar Deus? São os vencedores. E quem são os vencedores? São aqueles que fazem e cumprem a vontade do Pai completa e plenamente. Se o nosso coração, irmãos, nesse tempo, se o nosso coração não estiver resoluto em seguir a Cristo inteiramente, estamos em perigo quanto ao destino da nossa vida. Preste bem atenção, igreja. Preste bem atenção. Nós temos, a nossa fé vai ser cada vez mais provada e purificada. A nossa fé vai ser cada vez mais provada e purificada. Como diz, os justos se justificarão mais ainda. Os puros se purificarão mais ainda. E os impuros se sujarão mais ainda. Irmãos, é um tempo que eu creio, preste bem atenção nisso. É um tempo que vai haver uma seleção. Porque a igreja, irmãos, está muito inchada. Tem muitas pessoas, irmãos, eu estou falando da questão na igreja num plano mais geral. Tem muita gente tomando o nome de cristão, mas nunca conheceram o que é a cruz de Cristo, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que falam de Jesus, mas que nunca conheceram a vontade de Deus, nunca tiveram um encontro com Cristo crucificado, irmãos. Então está chegando o tempo, irmãos, que aquelas pessoas que não têm essa vida profunda com Deus, e que vive uma vida realmente com Deus, crucificada, que vive para fazer a vontade de Deus, estas pessoas, não se sabe o caminho que elas vão seguir. Isso é sério, isso é muito sério, porque as provas, elas vão se intensificar, irmãos. As provas vão se intensificar e nós vamos ser exigidos de uma consagração mais profunda com Deus. Aquele que orava, vai orar mais. Aquele que se consagrava, o poder do Espírito Santo virá sobre a vida dele, para que ele possa ser mais profundo, e essa graça Deus vai dar para a igreja, sim. Preste bem atenção, igreja, preste bem atenção. O que eu estou falando é uma palavra profética. Então, é necessário que nós estejamos fortalecidos. É necessário que nós estejamos capacitados, fortalecidos na graça e no poder do Espírito Santo. Se sujeitando plenamente à vontade dEle, para que nós possamos vencer. E quando nós, irmãos, amamos fazer a vontade de Deus, pode ter certeza, quando nós amamos fazer a vontade de Deus, como o Senhor amava fazer a vontade do Pai, irmãos, Deus, há uma palavra que diz que o Senhor derramaria, sabe, fome da palavra.
Fome da palavra, e essa fome da palavra, irmãos, é justamente, irmãos, o Senhor chamando a sua igreja para se alimentar e se fortalecer. Por quê? Porque o tempo da prova viria, mas o Senhor teria já preparado o seu povo, e esse povo então, meu irmão, esse povo no poder do Espírito Santo, ele vai romper todas as coisas. Para terminar, tem uma palavra em Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará luz a um filho, ele chamará Emanuel, ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa profecia revela que durante toda a vida de Jesus, ele comeria mel e manteiga, ele comeria manteiga e mel, e por se alimentar assim por toda a vida, ele seria capaz de escolher o bem e desprezar o mal, ele seria capaz de ouvir a vontade do Pai, e então cumprir a vontade do Pai, capaz de obedecer a Deus e procurar a sua glória, e será capaz de ganhar a satisfação do coração de Deus. Preste atenção, igreja. Jesus, ele se alimentava da graça de Deus. O cristão que se alimenta da graça de Deus, esse cristão, ele vai estar forte em todo o tempo da sua vida. Esse cristão vai estar sempre, irmãos, e que é mel, a manteiga, irmãos, é o símbolo da graça de Deus. O que existe mais forte, mais do que a graça de Deus? Porque a tua graça é melhor do que a vida, meus lábios te louvo. Meu irmão, quando você está na graça de Deus, nada é difícil. Nada é difícil. Mas você vai avançando, avançando, porque a graça te sustenta. E o mel, irmãos, como diz lá no Salmo 119, 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Nós estamos sempre também nos alimentando da palavra. Quando nós temos a palavra, os obreiros, por favor. Quando nós temos a palavra, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, irmãos, é o tempo em que a igreja precisa estar alimentada cada vez mais com a graça. Por quê? Porque nesse tempo que nós estamos entrando, é um tempo, irmãos, onde ofertas de pecado vai ser colocado diante de você, e se nós estivermos alimentados, fortalecidos na graça de Deus, você não vai sucumbir às tentações. Por quê? Porque você está satisfeito com Cristo. O nosso desejo é a santidade. O nosso desejo, meu irmão, minha irmã, é cumprir a vontade do Pai. Vamos nos pôr de pé. Nesta tarde, nesta noite, essa tarde eu estava orando a respeito disso. O Senhor nos chama para tomar a cruz. Tomar a cruz é viver uma vida de santidade. Tomar a cruz é viver uma vida de santidade. Tomar a cruz é se santificar para o propósito de Deus. Nessa noite o Espírito Santo, Ele nos chama para que nós possamos nos consagrar cada vez mais. É o tempo, meu irmão, minha irmã.